Olá, sejam bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Estamos nesse projeto abordando as mensagens do benfeitor espiritual Emmanuel com reflexões atuais. Mas antes de iniciar, eu convido a todos a nos lembrarmos de Jesus, pois falamos em nome dele, não é? Vamos nos lembrando do seu olhar doce, meigo. Jesus é o mestre amigo que veio nos ensinar os caminhos para chegarmos ao Pai, Deus Criador, através do amor. Vamos pedindo a Ele que nos ajude a bem compreender os seus ensinamentos e que possamos assim trazer essas reflexões para a nossa vida. A mensagem de hoje se encontra no livro Pão Nosso, no capítulo 42, e o seu título é Sempre Vivos. Esse livro, Pão Nosso, foi escrito por Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. E a mensagem que vamos estudar hoje começa com essas palavras de Jesus, conforme estão narradas no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 27. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vós errais muito. Emmanuel, refletindo sobre essas palavras de Jesus, começa dizendo que em determinadas comunicações transmitidas aos encarnados, algumas vezes se refere à vida espiritual com a palavra morte. No entanto, ele diz, é imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. A morte não é o fim. A morte é apenas uma transformação. O Espiritismo nos ensina que somos espíritos eternos. Nunca morremos. O que morre é o corpo físico. O corpo tem um certo prazo de validade, vamos dizer assim. E quando esse prazo vence, o corpo morre, se decompõe e volta a fazer parte da matéria do planeta. Não é assim que acontece? Mas nós não somos o corpo. Somos o espírito que estava, durante a vida física, revestido pelo corpo. Nossa vida é eterna, então ela continua mesmo após a morte do corpo. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, a questão 149 pergunta: em que se torna a alma no instante da morte? E a resposta dos espíritos é: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Momentaneamente quer dizer enquanto esteve encarnado. E a pergunta seguinte, número 150, complementa a anterior. A alma, depois da morte, conserva sua individualidade? A resposta é sim, não a perde jamais. Quem seria ela, a alma, se não a conservasse? A morte do corpo significa apenas transformação para o espírito. Continuaremos a ser quem nós somos, apenas em um plano diferente. Muitos de nós, por desconhecermos a realidade do espírito, temos medo da morte, não é mesmo? E assim Emmanuel continua falando exatamente disso. Ele diz que a verdadeira morte é a da consciência culpada, torturada de remorso, ou que se perdeu nos caminhos do mal e da insensatez. A cada nova reencarnação, o espírito recebe as oportunidades que necessita para a sua evolução. Chico Xavier costumava dizer que na reencarnação ninguém erra de endereço, porque encontramos aqui as pessoas com quem precisamos conviver e evoluir. Encontramos também as situações que vão nos ensinar o que precisamos aprender. É muitas vezes somente através da necessidade, dos problemas e da dor que nós aprendemos. A grande maioria destas situações foi escolhida por nós mesmos, porque o espírito, quando está desencarnado, tem a sua consciência ampliada e consegue então ver com clareza o que ele necessita para a sua evolução. Por isso ele escolhe as provas que precisa vencer. Mas quando, ao invés de aceitar as dificuldades,
nós nos revoltamos contra elas, abandonamos os compromissos ou nos deixamos levar pelo apego excessivo ao que é material, estamos desperdiçando essas oportunidades abençoadas. Pior ainda, quando escolhemos seguir pelos caminhos do mal, ferindo, prejudicando ou nos perdemos nos vícios, no erro, no crime. E quando a morte do corpo chega, a consciência nos mostra tudo isso e aí ela nos cobra. Daí vem o sentimento de culpa, o remorso, o arrependimento. Emmanuel chama ainda atenção para aqueles que caíram nos despenhadeiros do crime e acabam como que paralisados, vítimas de si mesmos. Para ele, essa é a verdadeira morte. A morte que vem com a consciência culpada. O espírito leva às vezes séculos de sofrimento, reparando todo o mal que causou para conseguir se reequilibrar perante a lei divina. E depois de nos esclarecer sobre o que poderíamos simbolicamente chamar de morte, Emmanuel continua dizendo que todos somos vivos na criação eterna. Muitos homens encarnados desconhecem essa verdade. E Emmanuel continua a mensagem, nos explicando que esse desconhecimento levou a vários erros ao longo do tempo. A Igreja Católica criou um céu e um inferno artificiais, enquanto outras organizações evangélicas acreditam que o corpo vai ressurgir um dia dos túmulos, violando inclusive os próprios princípios da natureza, porque se o corpo se decompôs, como poderá ressurgir? Muitos espiritistas acreditam nos espíritos como fantasmas ou então como formas esvoaçantes que seguem por aí indefinidamente, sem propósito, sem muito objetivo. E aqui cabe lembrar que céu e inferno são apenas estados mentais. O espírito que soube aproveitar de forma positiva a oportunidade da encarnação, aprendendo, se esforçando no bem, procurando melhorar, quando desencarna, ele se sente bem, tem a consciência tranquila. Nós podemos dizer que esse bem-estar é o seu céu. Por outro lado, aquele espírito que desperdiçou essa oportunidade, que preferiu o caminho do mal, se sentirá cobrado pela consciência culpada. E aí começa o seu inferno. Mas a verdade é que quem passa pela sepultura continua trabalhando. Só existe desordem se o espírito é desordeiro, ensina Emmanuel. E nós podemos continuar dizendo que só existe preguiça se o espírito é preguiçoso. O espírito que escolheu o caminho do mal continua sendo assim, a menos que faça escolhas diferentes. Mas aquele que escolheu o bem continua seguindo por caminhos iluminados, onde quer que ele esteja. Quanto mais evoluído ele é, mais entende a necessidade do trabalho e a importância de colaborar na obra divina. A bondade e o amor de Deus se manifestam em tudo, e é através das criaturas que Deus atende às demais criaturas. Todos nós somos convidados a servir em nome de Deus, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Estamos todos nós em constante aprimoramento. Somos espíritos em evolução, convidados a aprender com os nossos erros e nos melhorar através do amor, que é a mais importante lei divina. E Emmanuel continua dizendo: encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Aqueles que se satisfazem com o mal é porque ignoram ainda a necessidade do bem. Mas em algum momento eles também vão despertar para a beleza do reino de Deus, onde o amor une as criaturas. E nesse momento, a misericórdia do Pai vai recebê-los com alegria, dando a eles uma nova oportunidade. Porque vencendo aquele estado de adormecimento que Emmanuel compara à morte, estarão vivos novamente,
E o nosso benfeitor conclui a mensagem, nos convidando. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que o nosso Pai é Deus dos vivos e mortais, e somos nós. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.